meio ao caos que definiu o século XX, surgiu uma força que encarnou com precisão o rosto mais sombrio do regime nazista. As temidas SS. Sob o comando de Heinrich Himmler, esse corpo paramilitar tornou-se o pilar do terror nacional-socialista, combinando fanatismo ideológico, rigidez militar e uma devoção obsessiva a Hitler. Com seus uniformes negros, seus símbolos cuidadosamente desenhados e sua lealdade inquestionável, as SS não foram apenas executoras do horror, mas também arquitetas de um novo modelo de repressão sistemática. O que começou como uma pequena unidade de escoltas transformou-se rapidamente em uma organização todo-poderosa, com influência em todos os níveis do Terceiro Reich. Desde a repressão interna e a perseguição racial até a guerra total nos campos de batalha, as SS deixaram uma marca indelével na história contemporânea. Junte-se a nós para desvendar como essa máquina de poder foi forjada e qual foi seu verdadeiro impacto em uma das épocas mais sombrias da humanidade. Bem-vindo ao Wartime Archive. Guardiões da Ideologia, o nascimento das SS. Após sua libertação da prisão de Landsberg em 1924, Adolf Hitler entendeu que, se quisesse consolidar seu poder, precisaria de um corpo de escoltas muito mais fiel e eficaz do que qualquer um dos anteriores. Necessitava de homens que não apenas o protegessem, mas que também pudessem eliminar seus opositores das ruas sem hesitação. Assim, em abril de 1925, voltou a contar com Julius Schreck, que havia liderado a extinta Stabswache, para formar o Schutzkommando. Essa nova unidade nasceu com um pequeno grupo de antigos membros dos dissolvidos Freikorps e veteranos das tropas de assalto da Grande Guerra, as Stoßtruppen. A formação, que começou com apenas algumas dezenas de integrantes, foi rebatizada como Sturmstaffel e, mais adiante, por sugestão do aviador Hermann Göring, recebeu o nome de Schutzstaffel Esquadra de Proteção, inspirado em uma unidade aérea da Primeira Guerra Mundial. Com o tempo, no entanto, passaria a ser mundialmente conhecida como as SS. A seleção de seus membros seguia critérios rigorosos. Eram enviadas instruções aos grupos regionais do Partido Nazista para que indicassem candidatos que cumprissem um perfil específico. Homens entre 25 e 55 anos, 35 anos com residência registrada, sem antecedentes, apadrinhados por 2 militantes do partido, em ótimo estado físico e com conduta exemplar. Os aceitos eram integrados em pequenos grupos de 11 homens, um no comando, e 10 subordinados conhecidos como Zeinerstaffen. Vestiam um uniforme preto com uma braçadeira vermelha com a suástica, completado por um boné com o emblema da caveira, o Totenkopf, já utilizado por tropas de choque alemãs. Em abril de 1926, as SS já contavam com 1.000 integrantes distribuídos em 75 seções por toda a Alemanha. A direção-geral, chamada SS Oberleitung, ficou inicialmente nas mãos de Schreck, que depois renunciou para tornar-se motorista pessoal de Hitler. Foi substituído por Josef Berchtold, que introduziu o título de Reichsführer. Em 1927, assumiu Erhard Heiden, e finalmente em janeiro de 1929, Heinrich Himmler tomou o comando, iniciando uma etapa de expansão e transformação. Himmler reuniu-se com Hitler e o convenceu de que as SS deveriam tornar-se o braço armado principal do partido, relegando as SA, lideradas por Ernst Röhm, cujas ações já começavam a causar inquietação. Desde então, passaram a aceitar recrutas a partir dos 18 anos, mediante pagamento do uniforme e equipamento, e instauraram rituais pseudo-religiosos, exames raciais e testes físicos, todos voltados a preservar a pureza germânica. As SS também receberam o privilégio de custodiar a Blutfahne, a bandeira ensanguentada do fracassado golpe de Munique, considerada um símbolo sagrado do nazismo. Essa honra, somada a uma forte campanha de propaganda em meios como o Völkischer Beobachter, impulsionou o rápido crescimento da organização em 1930.
Em abril de 1931, as tensões entre as SA e as SS aumentaram. As SA tentaram tomar o controle de várias sedes do partido em regiões como Brandemburgo e Mecklemburgo, mas encontraram a firme resistência das SS, especialmente em Berlim, onde permaneceram leais a Hitler. A tentativa fracassou e expôs a ruptura entre ambas as forças. Em 1932, as SS adotaram o lema Die Kampfzeit war die beste Zeit. Os melhores tempos foram os de luta, em memória dos 13 membros mortos e mais de 100 feridos em confrontos de rua com a Frente Vermelha. Apesar dessas perdas, em janeiro de 1933, seu esforço rendeu frutos. Durante a campanha eleitoral, as SS protegeram os atos do partido e Hitler chegou ao poder como chanceler. Pouco depois, o incêndio do Reichstag deu a Hitler a desculpa perfeita para decretar em 29 de fevereiro poderes extraordinários às SA e às SS. A estas últimas foi concedido armamento e funções policiais. Sob o comando de Himmler, as SS iniciaram uma perseguição sistemática a opositores políticos, prendendo, espancando e eliminando aqueles considerados perigosos. Além disso, começaram campanhas de assédio contra a comunidade judaica. Com as prisões sobrecarregadas, foi criado o primeiro campo de concentração, Dachau, nos arredores de Munique. Depois vieram Sachsenhausen e Buchenwald, administrados pelo ramo conhecido como Totenkopfverbände, Cabeças da Morte. Enquanto as SS se consolidavam como força policial e política, o confronto com as SA se intensificava. Röhm aspirava a uma segunda revolução, mais radical, enquanto Himmler preferia manter a ordem imposta por Hitler e evitar qualquer provocação ao conservador alto comando militar alemão, que temia que o nazismo degenerasse em um comunismo disfarçado. Os membros das SS passaram a se referir aos das SA com desprezo, chamando-os de bifes, pardos por fora, vermelhos por dentro. A tensão chegou ao limite quando Hitler, temendo uma insurreição, ordenou uma purga. Entre 28 e 30 de junho de 1934, as SS realizaram uma série de operações que entrariam para a história como a Noite das Facas Longas. Mais de 300 pessoas foram assassinadas, entre elas Ernst Röhm, executado em sua cela, e outros altos líderes das SA. Também foram eliminados opositores como Gregor Strasser, Erich Klausener e Gustav von Kahr, entre outros. Com as SA completamente desarticuladas e sob o controle de Viktor Lutz, Hitler declarou oficialmente, em 20 de julho de 1934, as SS como Allgemeine SS. Com uma estrutura de mais de 200 mil homens, passaram a tornar-se não apenas a polícia política do regime, mas também um dos pilares fundamentais do domínio nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Forjados no fanatismo, a seleção e formação das SS. Ingressar nas fileiras das SS durante o Terceiro Reich não era uma tarefa simples. Entre 1933 e 1945, o processo de incorporação exigia uma rigorosa preparação física e intelectual. Tratava-se de formar uma elite ideológica e militar. No início, muitos dos aspirantes provinham dos antigos Freikorps ou eram veteranos da Grande Guerra. Porém, esse perfil mudou após a ascensão de Hitler ao poder. A partir de então, as SS passaram a recrutar principalmente agentes de polícia e membros da juventude hitlerista. Após a purga das SA na chamada Noite das Facas Longas, em 1934, o foco de recrutamento passou quase inteiramente a jovens alemães sem experiência prévia. O filtro era extremo. Apenas 1 em cada 10 candidatos era aceito. Os aspirantes deviam apresentar um registro policial limpo, demonstrar que seus pais tinham conduta política compatível com o regime, não possuir doenças hereditárias e comprovar uma árvore genealógica ariana que remontasse, pelo menos, até meados do século XVIII. Uma vez superada essa primeira revisão, eram avaliados por uma comissão racial, composta por especialistas em eugenia e medicina.
O processo médico incluía avaliar a forma do crânio, a cor dos olhos, uma estatura mínima de 1,75 m e excelente constituição física. Finalmente, enfrentavam uma prova de disciplina. Eram submetidos a perguntas às quais deviam responder com serenidade, firmeza, mas sem arrogância. Superado esse conjunto de exames, analisava-se a pureza racial e o alinhamento ideológico antes de confirmar a admissão. Os admitidos recebiam um uniforme preto sem insígnias, já que ainda não eram membros oficiais. Passavam então por uma intensa formação física e ideológica. Em setembro, se superassem o treinamento, recebiam as insígnias e a carteira de filiação, convertendo-se em cadetes. 2 meses depois, em 9 de novembro, coincidindo com o aniversário do fracassado Putsch de Munique, prestavam juramento de fidelidade a Hitler e adquiriam a condição plena de soldados das SS, integrando-se formalmente na chamada Ordem Negra. Já como soldados, desempenhavam tarefas civis durante o dia e assistiam a reuniões e assembleias à noite ou nos fins de semana. Participavam do Serviço Nacional do Trabalho, que implicava em obras públicas, e posteriormente eram transferidos à Wehrmacht durante 2 anos. Paralelamente, recebiam treinamento militar para o manejo de armas e táticas de combate. Após sua passagem pelo exército, regressavam à vida civil para completar uma última etapa de doutrinamento sobre leis, códigos de conduta e valores da organização. Somente então recebiam o símbolo final de sua membresia, o punhal das SS e o reconhecimento como veteranos da Ordem Negra. Todos os membros eram classificados segundo critérios raciais. Avaliava-se sua procedência biológica e eram enquadrados dentro de 8 ramos arianos: nórdico, alpino, mediterrâneo, dinárico, báltico, armenoide, irano-afegão e índico, excluindo qualquer mistura racial. Originalmente, apenas os nórdicos e alpinos eram aceitos, considerados a elite do suposto povo germânico superior. No entanto, à medida que avançava a Segunda Guerra Mundial, foram incorporadas outras categorias, como bálticos, mediterrâneos ou dináricos. Em meados do conflito, o componente racial perdeu relevância diante da necessidade de combater o comunismo. A Ordem Negra transformou-se, de fato, em um exército multirracial, especialmente dentro das Waffen-SS. Assim, integraram-se eslavos, árabes, indianos, asiáticos orientais e até africanos. Os únicos grupos completamente excluídos foram judeus, ciganos e poloneses, que jamais fizeram parte das fileiras das SS. Burocracia do terror. A administração das SS, a Allgemeine SS, conhecida como a Ordem Negra, funcionava como uma estrutura de poder paralela, uma espécie de Estado dentro do Estado, que Heinrich Himmler controlava com total autonomia. Embora seus fundos viessem do Partido Nacional Socialista e do Ministério das Finanças do Reich, seu funcionamento não dependia da chancelaria. As SS organizaram sua própria rede administrativa, os Hauptämter, um sistema de escritórios que atuava como instituições soberanas. Integrar a Allgemeine SS significava assumir um compromisso que ia muito além do âmbito militar. O estilo de vida imposto exigia exercer funções policiais, participar de atos civis e envolver-se em atividades culturais e recreativas. O esporte, por exemplo, ocupava um lugar central. Herdando uma ideia fascista do culto ao corpo, as SS promoveram uma rede nacional de clubes esportivos voltados para atletismo, esqui, boxe, futebol, alpinismo e outras modalidades. Além disso, foi criada uma liga de treinamento físico, que premiava os melhores atletas com medalhas de mérito e incentivava entre os jovens a superação constante. Cada clube contava com um Landesverband, responsável por avaliar aptidões físicas, ensinar técnicas de primeiros socorros e conceder certificações. Para esses eventos, utilizava-se um uniforme regulamentar, camisetas brancas ou verdes com as runas da SS estampadas no peito. Nos primeiros anos, muitos membros das SS professavam religiões tradicionais ou eram simplesmente indiferentes. Mas isso mudou radicalmente em 1934, quando Himmler, ferozmente anticristão,
impôs uma cosmovisão neopagã baseada em crenças germânicas. Os símbolos do cristianismo foram substituídos e até mesmo a palavra Deus foi trocada por Gott. Os novos integrantes eram doutrinados desde o início nessa fé imposta pela organização. Diversos rituais se inspiravam diretamente no paganismo nórdico, especialmente as cerimônias de solstício ou os batismos. Mas as mais emblemáticas eram os casamentos. Para as SS, a família era um pilar fundamental de sua ideologia. O matrimônio, os filhos e a continuidade da raça ariana eram considerados deveres patrióticos. Desde 1931, um regulamento especial determinava os requisitos para casar dentro da ordem. As bodas eram celebradas ao ar livre ou em edifícios das SS, decorados com runas. O ato era conduzido pelo superior imediato do noivo. Diante de um altar com uma chama acesa, os cônjuges juravam lealdade, trocavam alianças e recebiam pão e sal, símbolos de fecundidade e pureza. Cada casal devia comprometer-se a ter ao menos 4 filhos ou, em sua ausência, adotar órfãos racialmente adequados para criá-los sob a ideologia nazista. Quando nascia o primeiro filho, Himmler enviava como presente uma fita e um babador de seda azul, acompanhados de uma xícara e colher de prata, representando os ciclos da vida, o nascimento, o lar e a morte. Nada nas SS era deixado ao acaso. Nem mesmo os uniformes, cuja estética era planejada nos mínimos detalhes para impor respeito, medo e admiração. Mais que roupas militares, eram instrumentos de propaganda visual. A emblemática túnica preta das SS, de corte impecável, ia até as botas de couro engraxado. Sua silhueta rígida e elegante transmitia autoridade. O bracelete vermelho com a suástica destacava-se como uma declaração de lealdade absoluta. Mas o elemento mais distintivo era a caveira prateada no colarinho, símbolo de entrega total, até mesmo à morte. Seu design perturbador resumia a essência sombria dessa força. Completado com cap de aba rígida e botas impecáveis, o uniforme conferia aos seus portadores uma imagem impactante. Era mais que uma peça funcional. Era uma ferramenta de intimidação, disciplina e controle. O acesso ao uniforme, no entanto, dependia do regime de dedicação do membro. Os de meio período deviam comprá-lo com seus próprios recursos, enquanto os de tempo integral o recebiam sem custo. Para suprir essa demanda, o partido habilitou alfaiatarias exclusivas. Caso um membro residisse em uma cidade sem pontos de venda, podia solicitá-lo por encomenda. E, em caso de extravio de alguma peça durante o serviço, o Estado se encarregava da reposição, isentando o indivíduo de qualquer gasto. Nas SS, até os detalhes mais triviais eram administrados com precisão cirúrgica. Entre a admiração e a rejeição, generais alemães e as Waffen-SS. Durante o conflito, a relação entre o exército regular alemão e as Waffen-SS foi tensa e ambígua. Enquanto estas últimas desfrutavam de uma imagem de elite dentro do regime nazista, muitos altos comandantes do Heer viam com desconfiança sua ascensão. Um motivo central para o descontentamento era o tratamento preferencial que recebiam: armamento moderno, fornecimentos prioritários e crescente influência política. Essa desigualdade despertava ressentimento entre as fileiras tradicionais, que observavam como uma organização paralela conquistava o favor de Hitler. Além disso, sua rígida adesão ideológica ao nazismo gerava suspeitas sobre sua verdadeira lealdade. Defendiam a Alemanha ou o Führer? Erwin Rommel, um dos generais mais destacados, tinha uma opinião crítica sobre as Waffen-SS. Desde a campanha da Polônia, evitou atribuir-lhes tarefas importantes como a proteção direta de Hitler, demonstrando sua falta de confiança. Em suas operações posteriores na África e na Europa Ocidental, recusou-se a comandá-las, considerando que não alcançavam o nível profissional do exército regular. Para ele, essas unidades eram uma ferramenta política, não militar.
Mesmo quando lhe foram atribuídas divisões das SS na Normandia, em 1944, ele as aceitou por necessidade, não por convicção. Jamais permitiu que seu próprio filho se alistasse em suas fileiras. Em contrapartida, Erich von Manstein mantinha uma postura mais pragmática. Apesar de suas críticas ao componente ideológico e ao favoritismo político nas promoções dentro das Waffen-SS, não hesitou em utilizá-las quando a situação assim exigia. Sob seu comando, essas tropas participaram de campanhas decisivas, como a contraofensiva de Kharkov e a Batalha de Kursk. Manstein valorizava sua utilidade tática, embora desconfiasse de sua autonomia. Temia que, assim como as SA nos primeiros anos do regime, as Waffen-SS tentassem substituir o exército regular como braço armado oficial do nacionalsocialismo. No início de 1945, quando o Reich já se encontrava em colapso, Heinz Guderian propôs o retorno de Manstein ao alto comando. Argumentava que suas habilidades estratégicas eram vitais. Hitler rejeitou a ideia, alegando que Manstein só poderia comandar unidades bem equipadas, algo inexistente naquele ponto do conflito. Essa resposta revela o quanto Manstein valorizava a qualidade de suas tropas. Para ele, apenas formações como as Waffen-SS em seu auge eram aptas a executar operações complexas. O ressentimento dentro do Heer em relação a essas unidades muitas vezes desaparecia no front. Em momentos críticos, quando o inimigo superava em número e poder, a chegada das Waffen-SS costumava mudar o rumo da batalha. Sua ferocidade e determinação eram inquestionáveis. Testemunhos recolhidos no fronte oriental coincidem. Quando tudo parecia perdido, eram as divisões das SS que mantinham a linha ou lideravam contra-ataques desesperados. Ao longo do conflito, sua influência cresceu de maneira constante. Enquanto nos primeiros anos estavam subordinadas ao Heer, nos meses finais do Terceiro Reich, sua presença tornou-se dominante. A cúpula nazista, cada vez mais desesperada, passou a confiar mais nessas tropas. Seu fanatismo e disposição ao sacrifício eram qualidades valorizadas quando tudo parecia ruir. Em 1945, o exército alemão já estava fragmentado. No entanto, diante da derrota iminente, surgiu entre soldados de diferentes ramos um sentimento comum: resistir até o fim. Apesar das dúvidas que figuras como Rommel, Guderian ou Manstein expressaram sobre as Waffen-SS, seu papel no campo de batalha foi crucial. Embora polêmicas e temidas, deixaram uma marca indelével na história militar do Terceiro Reich. A arma da nova era, o StG-44 e as Waffen-SS. Em plena Segunda Guerra Mundial, as necessidades do front levaram a Alemanha a buscar uma arma capaz de combinar o poder de fogo de uma metralhadora com a versatilidade de um fuzil. O resultado foi o Sturmgewehr 44, considerado o primeiro fuzil de assalto moderno. Projetado em 1942 por Hugo Schmeisser e sua equipe, esse rifle revolucionário utilizava um cartucho intermediário, oferecendo uma cadência de tiro equilibrada e um alcance eficiente. Seu maior impacto ocorreu nas fileiras das Waffen-SS, que o adotaram rapidamente e o empregaram com devastadora eficácia em combates-chave, como o das Ardenas. Apesar de suas vantagens táticas, produzir o StG-44 em larga escala foi um desafio monumental. O ambicioso objetivo de fabricar milhões de unidades, acompanhado pela demanda de mais de 200 milhões de cartuchos por mês, exigia recursos que a Alemanha, naquele momento, não podia reunir. Eram necessários ao menos 86 mil trabalhadores adicionais para cumprir essas metas. Um número impossível diante do esgotamento da mão de obra e dos múltiplos frontes em aberto. As fábricas operavam no limite, sob constantes ataques aliados, e a escassez de matérias-primas tornava ainda mais difícil manter uma produção sustentada. Nos primeiros anos do conflito, o exército alemão dependia principalmente do Kar 98 Cannon, um fuzil de ferrolho preciso em longas distâncias, mas ineficiente nos combates corpo a corpo que caracterizavam o fronte oriental. As batalhas urbanas e os encontros em curta distância em terrenos como os da Rússia
demonstraram a necessidade de uma arma mais flexível. Assim surgiu o STG-44, um fuzil que utilizava munição 7.9, 2 por 33 mm, menos potente que a do CAR 98K, mas ideal para disparos rápidos e com recuo reduzido. Podia disparar em modo automático ou semi-automático, adaptando-se a diferentes situações do terreno, o que o tornava um recurso valiosíssimo. O Sturmgewehr foi reservado inicialmente para as Waffen-SS, símbolo da elite ideológica do Terceiro Reich. Sua ferocidade e fanatismo exigiam uma arma que lhes permitisse executar operações rápidas e letais. Com o STG-44, essas unidades ganharam uma mobilidade inédita e capacidade de fogo sustentado. Enquanto os fuzis tradicionais mostravam sua utilidade em posições defensivas, o novo fuzil de assalto destacava-se em ofensivas rápidas, na limpeza de edificações e em ambientes onde a reação imediata era decisiva. Foi uma arma criada para uma guerra de manobras vertiginosas. Um de seus momentos mais representativos foi durante a Batalha das Ardenas, em 1944. Nessa ofensiva, que buscava romper as linhas aliadas no oeste, os Panzergrenadiers Infantaria Mecanizada de apoio às unidades blindadas utilizaram o STG-44 como ferramenta principal em emboscadas, incursões em terreno florestal e tomadas de pequenas localidades. Esses soldados, treinados para operar em condições extremas, souberam explorar cada vantagem que o novo fuzil oferecia, desde sua leveza até a capacidade de fogo automático em espaços reduzidos. No entanto, o problema não residia tanto no design, mas sim na logística. À medida que a guerra se prolongava, a escassez de munição tornou-se um obstáculo intransponível. Apesar dos planos de produção massiva, a falta de trabalhadores qualificados e os constantes bombardeios aliados sobre centros industriais impediram o cumprimento dos objetivos propostos. As estimativas eram claras. Para sustentar a produção do STG-44 e sua munição, seriam necessários dezenas de milhares de empregados adicionais e linhas de montagem específicas, muitas das quais jamais puderam ser concluídas. Essas dificuldades fizeram com que muitas divisões recebessem quantidades limitadas da arma. Mesmo unidades consideradas prioritárias, como a 1ª Divisão de Infantaria, tiveram que administrar com cautela seus cartuchos, priorizando seu uso em confrontos específicos. Em muitas ocasiões, relatava-se que soldados portavam o STG-44, mas dispunham de apenas alguns carregadores, o que limitava o verdadeiro potencial da arma em combate real. O desenvolvimento do STG-44 também marcou um antes e um depois na concepção armamentista mundial. Seu sucesso conceitual inspirou o design de futuras armas, como o AK-47 soviético, que adotaria vários de seus princípios, embora melhor adaptados a uma produção massiva e econômica. O STG-44 demonstrou que a guerra do futuro não seria vencida apenas com precisão a longa distância, mas também com adaptabilidade, mobilidade e poder de fogo contínuo. Com o tempo, o Sturmgewehr 44 consolidou-se como uma das armas mais influentes do século XX, não tanto pela quantidade de unidades fabricadas, que foi limitada em comparação às necessidades do Reich, mas pelo impacto que teve nas doutrinas militares e na evolução da tecnologia bélica. Para as Waffen-SS, representou a ferramenta ideal para expressar seu estilo de guerra ofensivo, veloz e brutal. E, embora o sonho de equipar o exército com milhões dessas armas jamais tenha se concretizado, o STG-44 deixou um legado técnico indelével. Sua silhueta, seu funcionamento e sua eficácia nos cenários mais extremos transformaram-no em um símbolo da última etapa do conflito e do desespero alemão em tentar reverter um destino que já estava selado. O punho de aço de Hitler. Os Panzergrenadiers SS. Os Panzergrenadiers SS foram unidades de infantaria mecanizada, integradas nas Waffen-SS, projetadas para operar em conjunto com as divisões blindadas da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial.
Sua função combinava a potência ofensiva dos veículos blindados com a mobilidade da infantaria, o que lhes conferia uma capacidade única de avançar rapidamente e consolidar posições na linha de frente. Essas tropas eram treinadas para combater ao lado dos tanques Panzer e deslocavam-se em transportes blindados, como o SDKFZ do 151º. Seu armamento incluía metralhadoras MG-42, fuzis de assalto STG-44 e lança-granadas Panzerfaust, tornando-as uma unidade letal e versátil. Desde a invasão da União Soviética, em junho de 1941, e sob uma nova estrutura ordenada por Himmler, as Waffen-SS assumiram um papel estratégico no leste, e dentro delas, os Panzergrenadiers emergiram como ponta de lança do combate mecanizado. Embora a propaganda os apresentasse como guerreiros invencíveis, os registros de campo revelaram uma realidade bem menos gloriosa. Nos primeiros 5 meses da Operação Barbarossa, as Waffen-SS já haviam sofrido uma taxa de baixas de 9%, o dobro da registrada pelo Heer. Essa diferença evidenciava sérias falhas em sua preparação e em suas táticas. Em vez de corrigir esses erros, a narrativa oficial reforçava o mito do heroísmo. Para melhorar o desempenho, recorreu-se a Theodor Eicke, fervoroso seguidor do regime e antigo comandante de campos de concentração. Sob sua direção, tentou-se corrigir as falhas táticas, mas os Panzergrenadiers SS continuavam apresentando preocupante falta de treinamento em combate noturno, fortificações, camuflagem e coordenação com blindados. Suas carências em fogo disciplinado e preparação para ambientes hostis persistiam. Diante dessa situação, o alto comando optou por compensar as debilidades com uma maior atribuição de veículos blindados, transformando essas unidades em uma força de alta mobilidade e impacto, especializada em operações mecanizadas. Mas a falta de experiência no uso desses veículos tornou-se evidente. Durante a Segunda Batalha de Kharkov, por exemplo, os Panzergrenadiers SS foram forçados a destruir mais de 30 tanques para evitar que fossem capturados pelo inimigo, expondo seu escasso domínio operacional. Embora dispusessem de modelos avançados como os Panzer IV, Pantera e Tigre, a fraca coordenação entre infantaria e blindados minava sua eficácia. Apenas depois de múltiplos fracassos e com o tempo, essas tropas alcançaram um preparo tático mais adequado. Enquanto isso, a propaganda explorava cada pequena vitória, construindo um relato de façanhas heróicas que era enviado diretamente a Hitler. Isso permitiu a Himmler ampliar seu poder e obter mais recursos para as Waffen-SS. Após o colapso da Operação Barbarossa, Hitler passou a imaginar uma futura Wehrmacht baseada no modelo das SS, em que os Panzergrenadiers desempenhariam um papel essencial como infantaria blindada de assalto. Para Himmler, esse apoio representava a confirmação de sua influência crescente dentro do Terceiro Reich, concedendo-lhe o controle de uma força militar que, além de lutar, servia como ferramenta política e ideológica do regime. O esforço propagandístico para glorificar essas tropas foi meticuloso. Ottomar Anton, renomado artista gráfico, criou cartazes cuidadosamente elaborados que apresentavam as SSS como uma irmandade de elite, apelando ao patriotismo da juventude alemã. Esses pôsteres não apenas exaltavam a suposta honra de servir como guarda pessoal de Hitler, mas também se tornaram peça central no recrutamento. Mas a propaganda não parava por aí. Himmler criou um corpo especial de correspondentes de guerra que acompanhava as unidades na frente, documentando suas ações e transformando-as em boletins glorificados, depois reproduzidos na imprensa, no rádio e no cinema. Nas salas de projeção, eram exibidos semanalmente segmentos dedicados exclusivamente às Waffen-SS, garantindo sua predominância midiática em relação ao restante do exército alemão. A diferença de tratamento era clara. Enquanto a Wehrmacht era retratada marchando em formação, as Waffen-SS apareciam envoltas em fogo e ação, transmitindo uma imagem poderosa e violenta. Essa narrativa visual conquistou o público. A lenda estava em andamento. Eram os escolhidos. No entanto, essa imagem cuidadosamente construída começou a se desfazer.
Durante os interrogatórios realizados pelos aliados nos últimos meses da guerra, surgiram as primeiras dúvidas sobre seu verdadeiro desempenho. Apenas 2 meses antes do colapso final, a inteligência norte-americana começou a questionar o mito das Waffen-SS. Mas já era tarde demais. A ideia de que essas tropas representavam o auge da capacidade militar nazista havia se enraizado profundamente.